Caio, essa adoração que os evangélicos, mas sobretudo os pentecostais, têm pelos Estados Unidos, tem alguma ligação histórica lá com o avivamento da Rua Azusa no início do século XX ou não? Só tem também, mas também com o capitalismo, também com a ênfase toda em prosperidade material. A Rua Azusa tem a sua importância. Mas, por exemplo, a maior denominação do Brasil, que é a Assembleia de Deus, e aquelas subdivisões da Assembleia de Deus, que são disparado as maiores denominações do Brasil, são oriundas da Suécia. Foram Uhum. missionários suecos que chegaram em Belém do Pará e de lá se expandiram disparadamente as Assembleias de Deus, tanto Madureira, tanto a Convenção Geral das Assembleias de Deus quanto Madureira e as outras subdivisões, correspondem a mais da metade desse grupo considerado evangélico, eventualmente a bem mais da metade. Os outros figuram, mas, por exemplo, presbiterianos são um percentualzinho mínimo. Eu tenho muito mais seguidores na internet do que existem presbiterianos frequentando as igrejas. E os irmãos Wesley? Os irmãos Wesley, Ou eles foram metodistas, né? pessoas maravilhosas na Inglaterra, tiveram uma relevância extraordinária numa época em que a igreja anglicana estava completamente destruída, deformada, corrupta, perversa. Eles se levantaram pregando o evangelho simples de Jesus de cidade em cidade. O John Wesley pregava e o irmão dele fazia músicas e cantava. O E Charles, né? foi, o Charles, foi um negócio que aconteceu com pregação e música. E ele, até o fim da vida, não quis começar uma igreja. Ele criou as sociedades metodistas, que tinham a seguinte finalidade: se reuniam para compartilhar o evangelho e edificarem-se uns aos outros, louvarem e cultuarem e levantarem dinheiro para os pobres e necessitados. Esse era o objetivo, não era para o Charles, nem para o John, nem para nada disso. Era para o pobre e para o necessitado. E as igrejas metodistas faziam isso, e eu sempre tive grande admiração pelos irmãos Wesley, muito mais do que por Calvino, embora eu tenha sido pastor presbiteriano por quase 30 anos. Tudo Mas bem. eu, no meio evangélico europeu, de onde boa parte das coisas vieram para o Brasil e antes de virem para o Brasil foram para os Estados Unidos, de todos os que mais me agradavam eram os irmãos Wesley e Muito da Igreja bem. Metodista. Muito bem. E Caio, João Calvino é um cara, sim, muito sem tesão, sem sim, sangue, sem sim. alma, Eu te confesso seco. eu te confesso que a questão da predestinação sempre me incomodou um pouquinho. E é patético, porque aquilo ali é do século XVI, na época da física newtoniana, do universo linear, de uma noção de espaço-tempo paupérrima. Hoje a gente vive no ambiente quântico, da mecânica quântica, de mundos paralelos, aonde essa coisa de passado, presente e futuro, pela teoria quântica, estão acontecendo simultaneamente. Mas naquele tempo não. Deus era Deus porque era onipotente, onipresente e onisciente, e por ser onisciente tinha a doutrina da presciência de Deus. Então ele sabia antes de ter acontecido. E aí por isso ele predestinava os queridinhos dele. Eu sempre abominei isso. E quando eu me converti e escrevi a minha tese de ordenação ao Ministério Reformado, a minha tese já foi contra isso tudo.
e já foi a respeito da salvação fora de todas as instituições religiosas. Foi sobre a liberdade de Deus de ser Deus para quem ele quisesse. A pessoa tivesse ou não tivesse a informação, não dependia de igreja, de missionário, de ninguém ia a lugar nenhum para informar coisa alguma, porque Jesus disse que o Espírito Santo sopra onde quer, se revela a quem quer, fala com quem quer, aonde ele deseja. E se eu quiser exercer o meu privilégio cristão de comunicar essa graça a outros seres humanos pela face da terra, é um privilégio meu e é um privilégio daqueles que terão essa consciência com mais lucidez histórica de prática. Mas não é o meu capricho de ir ou a minha preguiça de não ir que vai inviabilizar Deus de se comunicar com o chinês, com o japonês, com o indiano, com gente das ilhas pacíficas e atlânticas mais distantes e inalcançáveis do mundo. Ele sempre falou com todos os seres humanos desde o início da consciência planetária. Sempre se revelou sozinho a quem ele quis e não precisa de ninguém para fazer isso. É a Perfeito. religião e a igreja que atrelaram Deus à mensagem que eles levem. E se eles não levarem, Deus não tem voz, não tem palavra, não tem fala. Não é Deus, é um Deus dependente da igreja ou do cristianismo ou dos missionários. Isso tudo é para trazer poder, controle, dominação e tudo mais que a gente viu a história do cristianismo manifestar até o dia de hoje. Perfeito. Caio, quando a gente foge da questão da teoria do tempo linear e quando a gente entra para as questões de mecânica quântica, de física quântica, como é que um cristão ou alguém que acredita de fato na Bíblia se relaciona com a ideia de uma possibilidade de vidas em outros planetas? Com a maior naturalidade. Porque o cristão é um ser, eu não digo cristão porque é de quem a gente está falando, mas dentre os grupos religiosos, a gente tem que ser honesto e admitir que os que são filhos do Deus dos livros, dos três livros, da Torá judaica, da Bíblia do cristianismo e do Alcorão islâmico, são os mais arrogantes e presunçosos. Primeiro, porque tudo que Deus tem a dizer tem que estar dentro daqueles livros. Aham. E o que não esteja dentro daqueles livros não é palavra de Deus e Deus não fala, a menos que seja através do livro ou dos seus intérpretes autorizados. Isso é de uma arrogância horrorosa. Agora, eles nem se dão conta, por exemplo, para a gente não ir longe, ficando só com a Bíblia, que não existiria Bíblia sem extraterrestre. Não existiria. Primeira página da Bíblia, segunda página da Bíblia, você já tem um ser alienígena, uma serpente que fala. É verdade. Aí, aí, quando comem lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí se coloca quem? Um alienígena, um querubim, para tomar conta da árvore da vida. Não é um ente terráqueo, é um querubim, é um ser extraterrestre. Claro. Só que, do ponto de vista bíblico, hebraico, semítico, cultural, eles puseram esse apelido de anjo, que Aham. significa só apenas mensageiro, é só isso que anjo significa, como é, o carteiro. É a mesma coisa, mensageiro. Essa é a significação da palavra anjo. Arcanjo é um anjo superior. Por isso é arcanjo, archangel, porque ele está acima de, supondo uma determinada hierarquia que os judeus não inventaram, eles aprenderam isso com os persas. No exílio babilônio, medo, persa.
E aí foi de lá, quando eles vieram daquele segundo exílio, que eles vieram com a noção de principados, de potestades. Aliás, eles aprenderam demais com os persas e com os babilônios, tanto quanto já tinham aprendido com os egípcios. Por exemplo, a chamada Arca da Aliança, que graças a Deus desapareceu quando Nabucodonosor derrubou, destruiu o templo, porque você não imagine, se aquela arca estivesse presente até o dia de hoje, ela ia ser pior do que qualquer bezerro de ouro. O pessoal iria adorar aquela arca da aliança mais do que tudo, ia ser o maior objeto de idolatria. Aí a gente diz, mas foi Deus que revelou a Moisés? Não, cara. Moisés aprendeu a Arca da Aliança no Egito. A arqueologia nos mostra, e está lá em tudo que é parede, para todo lado, a arca igualzinha, com seres também angelicais, feita de ouro, com as mesmas dimensões, chamadas de Arca do Contrato, dos egípcios. Antes de Moisés aparecer e ser criado pela filha da filha de Faraó, isso existia no Egito. Mas crente tem essa mania de achar que eles inventaram tudo. Inventaram nada. Os Dez Mandamentos é uma síntese do Código de Hammurabi. A história de Noé e do dilúvio foi anteriormente contada pelos sumérios, no Épico de Gilgamesh, que é praticamente igual à história de Noé, da sobrevivência, isso e aquilo. E mais de 1.600 culturas espalhadas no planeta contam a mesma história que a Bíblia conta em Gênesis, no capítulo 6. Eu estou acabando de vir de Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Derinkuyu, na Turquia, que são civilizações pré-diluvianas, 8.000 anos antes do dilúvio de Noé. São civilizações do final da Era do Gelo. A Bíblia não conta a história da humanidade toda, é um livro semítico. O que ela narra, eu nunca encontrei uma lorota histórica na Bíblia, nunca. O que ela narra é verdadeiro como fato histórico acontecido agora. Ela fez absorções as mais variadas e que eram pertinentes para a época. Mas você veja que Jesus não dá ênfase nenhuma a essas coisas que eram cultuadas, lambidas e adoradas da Torá. Ele diz, até ironicamente, no Evangelho de João: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Ele olhava para as Escrituras do Velho Testamento como inspiração, dando testemunho dele que viria. E Moisés se autorrelativizou quando disse: olha, eu estou dando isso aqui para vocês, mas depois de mim virá um outro que lhes ensinará tudo quanto vocês devam obedecer. Sigam a ele. Mas o pessoal não quer, de fato, abrir o entendimento para colher nada disso. Então, o herege sou eu, que fico ensinando a verdade como ela é. Ah,